Hello, Bookmingos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. E no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho das minhas leituras de setembro. Vou deixar o microfone aqui, porque senão eu acho que o som vai vazar muito som de fora, tá um barulhão na rua. Então, por favor, finjam que não tem um microfone piscando aqui, tá? Eu não consigo deixar ele só de uma cor, gente. Então, é isso que temos pra fazer. Uma loucura pensar que a gente tá em outubro já. Eu tô gravando esse vídeo, já é dia 5 de outubro. Eu sempre tento gravar bem no comecinho do mês, mas me enrolei. Então, provavelmente esse vídeo vai sair um pouquinho mais tarde. Mas o que importa é que vai sair. E é muito doido pensar que a gente tá em outubro já, de 2022. E logo ali, final do ano, sabe? Logo ali tá Natal, Ano Novo. E setembro, que foi o último mês que a gente vai conversar um pouquinho sobre. Setembro foi um mês muito doido, assim, na minha vida. Aconteceu muitas coisas. Acredito eu que foi o mês que eu menos li. Eu tô até com o Notion aberto aqui pra eu conferir isso mesmo. Porque eu tenho a impressão de que é o mês que eu li menos do ano inteiro. E tá tudo bem, porque significa que eu vivi a minha vida. Eu li 5 livros em setembro, mas eu tô vendo que em março eu também li 5 livros. Então tá tudo bem, gente. O que importa é que eu li. Se eu li um livro, já tá ótimo. Se você leu um livro, já tá tudo bem, assim, se você tentou ler um livro, já tá ótimo. Acho que a gente tem que ter isso sempre em mente, assim, se a gente leu um livro, já tá muito bom, sabe? Em setembro aconteceu muita coisa, né? Fui pro Rio de Janeiro pela primeira vez na minha vida, e foi o Justin Bieber, foi super animado, foi super emocionante, assim, Fazia muitos anos que eu tinha ido no último show dele aqui. Então foi legal, assim, reviver esse momento Belieber da minha vida. Tava super ansiosa para as eleições que já rolaram e, enfim, agora ansiosa pro segundo turno. Foi um mês um pouco cheio, assim, de coisas para fazer. Não consegui ler tanto, também rolou a Spring Read. A maioria das minhas leituras foi durante a Spring Read e vai ter vlog aqui no canal. Vai ter vlog de 2 partes, tá? Então foram 2 semanas de Spring Read e você, tipo, parte 1 e parte 2. Pra vocês assistirem, vai vir em breve, mais pro final do mês, assim. Então eu vou falar um pouquinho das minhas leituras, do que eu achei, enfim, falar um pouquinho mais. Eu comecei setembro indo pro Rio, fui pro Rio dia 1º, e aí no avião já eu comecei a ler Mansão Gallant, que eu recebi da editora Record, né, da Galera Record. Eu tenho esse livro na versão inglês dele, eu acabei comprando quando eu viajei, mas eu confesso que eu comprei ele em inglês, eu já sabia que ia vir pro Brasil, já sabia que eu ia acabar lendo em português. Eu acabei comprando porque era uma edição especial, autografada, enfim, super cadeirinha da Victor Schwab, então falei, vou comprar, comprei mais por esse motivo mesmo. Eu sabia que eu ia receber e já sabia também que provavelmente eu ia ler em português, quer dizer, então tá aqui. Essa aqui é a capa britânica, se eu não me engano, ó. Ela é bem bonita. E assim, gente, eu fui com zero expectativa sobre essa história. Eu nem sabia do que se tratava, assim, nem li a sinopse, eu só fui, entendeu? Porque a Victoria Schwab escreveu um dos meus livros favoritos da minha vida, A Vida Invisível de LaRue. Eu também amo Tons de Magia, que é uma trilogia dela que, assim, eu preciso ler o último, mas o primeiro e o segundo foram muito bons. Eu fui meio que, tipo, vou ler, sabe? Sem saber nada. E esse livro, a primeira coisa que eu falei no Instagram na hora que eu li ele, e que me corrigiram, é porque antigamente a Victoria, quando ela ia escrever livros jovens, tipo, mais infanto-juvenil, ela escrevia como Victoria Schwab, e livros um pouco mais adultos, ela escrevia como V.E. Schwab. E aí, aparentemente, agora ela tá escrevendo tudo como V.E. Schwab, sendo o livro mais adolescente ou mais adulto. Então não tem mais essa distinção. Pelo menos foi o que me falaram, tá? Não sei se isso é real. Mas faz sentido porque esse livro ela escreveu como V.E. Schwab, por isso que eu imaginava que talvez ele fosse ser um pouco mais adulto, mas eu achei ele bem juvenil, assim, tipo 14 anos, sabe? Nessa história a gente vai conhecer a Olivia. Uma coisa muito legal sobre a Olivia que eu achei muito diferente, que assim, não esperava por isso, é que a Olivia, ela é muda, ela não consegue, né, tipo, se comunicar com a voz. Ela ouve, mas ela não fala. Ela vive ali num lar para garotas sem casa, sabe? Tipo, num orfanato, assim. E ela é super maltratada nesse lugar, as meninas não gostam dela, as tias... É aquele clássico, tipo, lar para crianças, tipo, orfanato, assim, que a gente assiste em filme, sabe? Que as crianças são maltratadas e comem mal e o lugar é um pouco sinistro. E a Olivia, ela consegue ver fantasmas. Então, ela vê fantasmas, assim, espíritos nos lugares, só ela vê, as outras pessoas não conseguem ver. E como eu falei, ela não consegue falar. Então, a comunicação dela com as outras pessoas é sempre um pouco limitada, né? Porque não é todo mundo que sabe língua de sinais. Acho que tem só uma professora lá que até saiu. Então, ela tem que ficar escrevendo. As meninas meio que maltratam ela e tudo mais. E aí, um dia, ela nunca conheceu a mãe nem o pai. Pelo menos ela não se lembra. E ela tem um diário com um G escrito na capa, que era da mãe dela e que conta algumas coisas que aconteceram. Só que ela não sabe, tipo, a história dela e tudo mais. E aí, um dia, ela tá lá de boa nesse colégio, né? Fazendo travessuras, porque ela é um pouco peralta, assim. E chega uma carta pra ela de um tio perdido da família dela, que é
Prior. Fiquei lembrando do Prior Big Brother o tempo inteiro. Chega essa carta falando, tipo, olha, finalmente eu te encontrei, vim morar com a gente aqui em Gallant, vou mandar um carro pra te buscar e tudo mais. E ela fica tipo, meu Deus, eu tenho família. E a hora que ela descobre, né, que o tio tá chamando ela pra morar em Gallant, ela lembra que no diário da mãe tem uma frase que fala que ela vai ficar bem, contanto que ela fique longe de Gallant. Ela fica tipo assim, o que minha mãe quis dizer com isso? Agora eu tô indo pra esse lugar que minha mãe no diário falou pra eu ficar longe, mas tipo, eu não tenho pra onde ir, por que eu vou ficar aqui, enfim. E aí ela acaba indo pra essa casa da família dela, né, desse tio perdido. E a hora que ela chega lá, ela descobre que o tio tá morto, então ninguém sabe quem enviou essa carta. Ninguém que tá vivo lá naquela casa enviou essa carta. E lá na casa só tem um primo e 2 empregados. E, tipo, ninguém entende a hora que ela chega, porque não foi ninguém que enviou a carta. E o primo fica, você tem que ir embora daqui, você tem que sair daqui, você tem que ir embora daqui. E ela acha aquela situação inteira estranha, sabe? Porque, tipo, por que ela não pode ficar lá, sabe? Ela tava no orfanato lá, é tão legal. E aí ela começa a perceber que tem algumas coisas estranhas acontecendo naquela casa. O tio tá morto, né? Igual eu falei. Ela vê o fantasma do tio, ela encontra o fantasma da mãe dela lá. E tem um muro nessa casa, que é tipo um muro que separa nada de lugar nenhum, sabe? É tipo um muro no meio do nada, assim. E tipo assim, é um muro só em um pedaço. Ele acaba e tem um portão no meio do muro. Mas tipo assim, ele não é inteiro, sabe? Ele para um pedaço e ela fica sem entender o que é aquele muro. E o primo fala pra ela não, tipo, chegar perto do muro. Ela encontra outro diário da mãe lá. E a gente vai tentar entender qual que é esse mistério do muro, o que essa família tem a ver, o que tem a ver lá ver fantasma. Eu achei a história muito legal. Assim, foi bem nada do que eu esperava, mas até porque, tipo, eu não tinha lido a sinopse, então eu não esperava nada da história mesmo. Achei que foi por um caminho bem doido, assim. Eu descobri alguns plots e eu acho que eu só não gostei mais desse livro porque eu perdi um pouco o timing dele. Esse mês eu tava um pouco preguiçosa pra leitura, eu fui viajar, eu fui pro Rock in Rio, igual eu falei, aí eu voltei, eu encontrei amigos, teve evento aqui na minha cidade, encontrei amigos, fiquei saindo nos finais de semana. Tipo, tô vivendo, sabe? Então, eu não tinha tanto tempo livre assim pra ler quanto eu tinha antes. Então, sabe quando você tá gostando de um livro, mas você não pega ele pra ler sempre, aí meio que você... Não que você não vai gostando do livro, mas você tipo assim, quando é que você lê, você fala, nossa, esse livro é muito legal, mas como tá acontecendo outras coisas na vida, você não fica pensando tanto nele, e você não termina ele logo, eu acho que eu perdi um pouco o timing do livro, porque eu não, tipo, sentei pra ler ele de uma vez, sabe? Acho que se eu tivesse lido ele de uma vez, eu teria gostado muito mais. Não tô falando que o livro é ruim, só que ele é um livro um pouco mais juvenil, assim. Eu acho que pra quem quer começar na fantasia, pra quem tá começando a ler agora, quer começar a se aventurar na fantasia, eu acho que talvez seja uma ótima leitura, porque, assim, ele é um livro mais adolescente, mas, assim, acho que talvez se eu tivesse numa fase, tipo assim, uns 13, 14 anos, uma fase um pouco Percy Jackson, sabe? E eu acho que pra quem tá nessa idade, o livro vai funcionar bem, porque são os plots pro pessoal dessa idade, é uma coisa que pra quem não leu muito fantasia, vai achar muito legal, sabe? Tipo, nossa, que negócio diferente. Pra quem leu muita fantasia, vai falar, já previa isso, sabe? Mas pra quem não é muito leitor de fantasia, eu acho que vai rolar super. A edição é super bonita, a Galera Record trouxe, inclusive, as ilustrações. As ilustrações têm tudo a ver com a história, enfim, tem tudo a ver com a história mesmo, ter essas ilustrações, eu não posso falar porque pode ser spoiler. Enfim, eu achei muito legal se você tá afim de ler uma coisa um pouco diferente do que a Victoria Schwab já escreveu. Uma fantasia um pouquinho mais sobrenatural, assim, também vai funcionar muito. Eu gostei, não amei de paixão, mas também, tipo, não odiei, sabe? Achei legal. Talvez eu gostasse mais se ele fosse um pouquinho mais adulto, sabe? Fosse por um lado um pouco mais adulto da coisa. Todo mês a gente faz uma leitura dos subs, né? Dos subs da Twitch. E aí a escolha, esse mês a gente quis fazer uma LC. A gente brincou que ia ser uma LC temática de Cidade Alerta. Eu sempre falo que tem uns livros que parece que, tipo, o plot saiu direto do Cidade Alerta, sabe? Que é, tipo, plots criminais, assim. São plots que é até um pouco absurdo a história. E aí o mais votado pra gente ler, porque a gente faz uma votação, as pessoas indicam os livros que elas querem, enfim, é organizado a nossa leitura coletiva. Foi novembro 9 que eu comprei na Book Friday, vocês viram aqui eu fazendo um unboxing. Eu fiz um unboxing aqui pra vocês, falei que tava super animada pra ler esse livro, porque amigas minhas, a gente se encontrou na Bienal e a gente tava conversando sobre esse livro, eu não tinha lido, e eu fiquei chocada, assim, eu falei, eu quero saber os spoilers, e elas me contaram, eu fiquei completamente chocada, eu falei, não é possível, que a Colleen Hoover escreveu isso, e assim, eu gravei um vlog de leitura, eu não sei se esse vídeo vai antes ou depois do vlog, eu não sei quando eu vou conseguir editar esse vídeo, então pode ser que vocês estejam vendo esse vídeo e o vlog já esteja no canal, ou ainda não, mas se tiver, vai estar linkado aqui nos cards, e eu gravei um vlog, assim, contando tudo que eu achei desse livro, mas eu vou dar uma resumida aqui, e aí se você quiser uma coisa mais
mais, tipo assim, saber o que acontece. Inclusive no vlog eu fiz uma parte com spoiler. Então se você quiser saber, tipo, partes com spoiler, vai lá ver o vlog. Se ele não saiu ainda, espera uma semana que vai sair, tá? Nesse vídeo aqui, nesse livro aqui, a gente vai conhecer a Fallon e o Ben. O livro é em 2 pontos de vista, tá? A Fallon, ela viveu um acidente, assim, na vida dela muito traumático, que ela teve metade do corpo queimado, porque a casa dela pegou fogo e ela não conseguiu sair a tempo. Ela teve o corpo bem queimado, ela acabou perdendo contratos que ela tinha. Isso foi quando ela era bem nova, ela tinha uns 16 anos. E ela tinha um contrato em Hollywood, enfim. E a vida dela meio que virou de cabeça pra baixo depois disso. E o pai dela é meio otário, assim. E aí a história começa com ela e o pai almoçando num restaurante. E o pai sendo super cruel com ela, porque ela fala que ela vai pra Nova York pra tentar ser atriz de teatro, porque ela fala que às vezes é mais fácil do que tentar viver em Los Angeles, que a vida lá de cinema tá sendo muito difícil pra ela não consegue por conta das cicatrizes, ela ficou com muitas marcas no rosto e no corpo. E o pai tá sendo super cruel com ela, falando que, tipo assim, ela é feia, ela não vai conseguir nada. E aí, o cara da mesa de trás, que é o Ben, tipo, fica indignado com a situação e meio que finge que é o namorado dela. Porque o pai fala, você nunca vai achar ninguém, tipo, ninguém vai te querer e tal, e finge que é o namorado dela. E aí, ela no começo, ela não entende nada, mas ela acaba indo ali na brincadeira. Enfim, em resumo, eles acabam lá, tipo, fingindo que são namoradinhos ali no dia e depois passam o dia juntos. E aí, meio que ela tá mudando pra Nova York e ele vai ficar lá em Los Angeles. Ela percebe que, tipo assim, tá rolando um clima entre os dois. E aí, eles meio que, assim, colocam um desafio pra eles, que eles têm que se encontrar em todo 9 de novembro, por 5 anos, depois daquela data, pra ver como tá a vida um do outro. Eles não podem ter notícias um do outro durante esse tempo. E aí, isso aí lembra o quê? Um dia, né? Assim, pra mim é um dia. Eu sei que um dia eles não se encontram só dia 9 de novembro, mas me lembra muito um dia. Pra mim é, tipo, a cópia ruim, barata de um dia, do David Nichols, que eu amo, inclusive, é tudo na minha vida. E aí, gente, eles acabam se encontrando todo 9 de novembro, e cada 9 de novembro acontece uma tragédia maior que a outra, tipo, só merda. E aí tem um grande plot da história que não posso contar aqui, né, porque spoilers. E assim, eu fiquei chocada, porque o cara faz uma coisa que, assim, eu não sei, eu fiquei imaginando a Colleen Hoover, tipo, na casa dela, sentada no computador e tipo, tive uma ideia brilhante, eu vou escrever sobre isso, e tipo, digitando lá. E eu fiquei simplesmente, assim, sem palavras. Não teve nada desse livro que eu falei, tá bom, isso é bom. Não teve. Assim, a escrita é boa, mas assim, é só, entendeu? Foi um livro que eu li de um dia pro outro, porque é feito Colleen Hoover, você não consegue parar de ler, porque acontece uma coisa atrás da outra, você quer saber o que vai acontecer, você fica desesperado pra saber a resposta. E eu já sabia do plot, mas ainda assim, me choquei, sabe? Então, não é um livro que eu indico, tá? Eu acho que se você tá muito curioso pra saber o que vai acontecer, vale a pena a leitura pra você ficar indignada, mas eu acho que tem que ter idade pra ler, então você tem que ser maior, não adianta. Esse livro é um pouco pesado, trata de umas coisas um pouco pesadas também. E aquela coisa da Colleen Hoover de sempre o amor salva tudo, e você errou, mas eu peço desculpa, porque em algum momento eu fiz uma coisa que te magoou, e aí por isso que você me magoou também. E eu não acho que é assim que a vida é. Eu falo disso bastante no vlog, então vão assistir, porque é um vlog de, tipo, 1 hora só falando desse livro. Não quero me estender muito aqui, porque eu não quero ninguém ler esse livro, entendeu? Pra mim, esse livro, tipo assim, não podia nem ser vendido. Aí, na Spring Read, Spring Read começou, né, nesse meio do caminho aí. Eu tinha lido 2 livros só, eu falei, não, vou participar da Spring Read pra ver se eu consigo dar um gás nas minhas leituras. O final do ano tá chegando, normalmente. É normal eu ler menos no final do ano do que no começo, porque as coisas começam a se acumular, eu fico animada pro Natal, enfim. E eu falei, não, vou dar um gás nas leituras, quero desencalhar uns livros. E aí eu peguei um quadrinho pra começar lendo na minha maratona, que foi Bloom. Eu ganhei esse quadrinho aqui do meu namorado, perfeito. Um beijo, amor. É um quadrinho que me lembrou um pouquinho Heartstopper, mas eu acho que faltou aquilo que Heartstopper tem, sabe? Nessa história a gente vai conhecer o Ari. Ele é filho de padeiros, assim, o pai e a mãe dele têm uma padaria. E a padaria tá meio que indo de mal a pior, assim, sabe? Tipo, eles estão com muitos problemas financeiros e tudo mais. E o Ari acabou a escola agora, ele quer ir morar na capital, eu acho. Não sei se ele quer morar em Londres ou se ele quer mudar pra outra cidade, tipo, maior do que a dele, lá na Inglaterra. Eu acho que é pra outra cidade, mas eu não tenho certeza. E ele quer morar lá com os amigos, ele tem uma banda com os amigos, eles querem, tipo, tentar a vida de músico nesse lugar. E o pai fala, olha, não tem como você ir pra lá agora, porque a gente não tem condições de bancar, a gente precisa da sua mão de obra aqui na padaria também, e tudo mais. E ele fica, não, eu quero ir, e vou dar um jeito. E aí ele acaba procurando alguém pra trabalhar ali na padaria e possivelmente substituí-lo, né? Ele acaba encontrando o Hector. O Hector, ele é um estudante, eu não lembro se ele é estudante de gastronomia ou de confeitaria, mas enfim, estudante de coisas de comer, tá? Enfim. E aí,
ele acaba conhecendo o Hector e ele contrata o Hector pra trabalhar ali na padaria. E aí, enquanto ele não se muda, né, pra cidade, ele fica ajudando na padaria ainda. E aí eles ficam fazendo vários doces e várias comidinhas e tudo mais. E o Ari começa a perceber que ele tá gostando do Hector, mas ele não tem os sentimentos dele ainda muito claros. Se ele realmente gosta de outros garotos, ele tá um pouco confuso, assim. Isso me lembra um pouco o Nick Nelson, de Heartstopper, em um momento. E ele começa a perceber que sim, ele tá afim do Hector. E aí esse sentimento vai, tipo, aflorando. É um livro muito, muito bonitinho de ler, sabe? É um HQ super bonitinho. Os traços, gente... Os traços são muito fofinhos, sério. É muito bonitinho, é super rapidinho de ler. É gostosinho, dá aquele quentinho no coração que Heartstopper dá. Eu ainda acho que Heartstopper é bem melhor do que esse livro. Heartstopper tem uma coisa por trás, assim, dos personagens, que eu não sei dizer o que é, mas parece que tem uma coisa que envolve eles por trás, que eu não achei que esse aqui tem, sabe? Mas eu acho que se você quer começar a ler um quadrinho, você pode começar por esse aqui, que eu acho que vai ser, tipo, a melhor escolha, sabe? É muito gostosinho. É uma gracinha, os traços são muito lindos. Eu lembro que, quando eu tava lendo, eu ficava, tipo, admirando mesmo os traços. Normalmente eu só vou lendo assim, tipo, tá bom, passei. Esse eu fiquei admirando os traços. Nossa, que bonito, né? É uns detalhezinhos muito, muito pontuais, assim, na história, que eu gostei bastante. Aí eu decidi ler, né, um dos meus lançamentos mais aguardados desse ano, que é Carrie Soto Está de Volta. Eu tava vivendo por esse livro, eu precisava muito, tipo, ler ele logo. E aí eu acabei até comprando no Submarino com cupom, e ele chegou e eu já peguei pra ler desesperada. E eu amo a Taylor, é minha autora favorita. E esse livro, assim, ele foi tudo pra mim. Eu falei muito dele também nesse vlog da Spring Read que vocês vão ver aí no canal. E nesse livro a gente vai conhecer a Carrie Soto. A Carrie é a maior tenista de todas da história. E ela tá à beira de perder o seu título. Ela é a mulher que mais tem títulos de Grand Slam. E ela tá à beira de perder isso pra uma outra tenista que é um pouco mais jovem que ela. E a Carrie tá aposentada já, né? Ela não joga mais tênis. E essa mulher tá, tipo... Se ela ganhar mais um Grand Slam, ela vai empatar com a Carrie. E a Carrie fala, não, isso não pode acontecer. A Carrie, ela tem muita, tipo, sede de vitória, sabe? E ela fala, não, eu vou sair da aposentadoria e essa mulher não pode me passar de jeito nenhum. Isso não pode acontecer. E aí, então, ela decide sair da aposentadoria com 37 anos, eu acho. Ela entra na aposentadoria com 36, com 32, quer dizer. E acho que ela sai com 37 e ela fala, não, eu vou treinar ela não pode me passar, eu preciso ganhar mais um pra ela ficar um pouquinho mais longe, sabe? E aí, o livro começa, o primeiro capítulo é essa mulher, tipo, quase empatando com ela. Ela precisa, tipo assim, ela é desesperada, falando, putz, agora fudeu. E aí volta pro passado, desde quando a Carrie era criança, quando ela começou a treinar tênis, até ela chegar no seu auge, até a aposentadoria. Eu adoro quando a Taylor faz isso, que ela meio que escreve toda uma trajetória de um personagem em poucos capítulos, de uma maneira resumida, mas muito bem explicada, sabe? E aí depois a gente chega, tipo, no presente, que é o momento que ela decide que vai sair da aposentadoria, e meio que o futuro, entre aspas, que é o momento da aposentadoria dali pra frente, sabe? Eu meio que dividi esse livro em 3 etapas, assim, pra ficar mais fácil de explicar. E assim, gente, eu amei esse livro, ele desbancou o Daisy Jones. Eu expliquei super isso no vídeo da Spring Read, mas assim, pra mim ele desbancou o Daisy Jones. Daisy Jones pra mim era 3º lugar e agora é Carrie Soto, porque eu gostei muito da relação da Carrie com o pai. Quem treina a Carrie é o pai dela, então o pai dela fez Carrie Soto ser quem ela é. E eles têm um problema ali no meio do caminho, mas quando ela resolve voltar, né, da aposentadoria, ela quer ele como treinador. Então eu achei muito bonito ver essa relação de pai e filha que eles têm. Foi muito especial, assim, me lembrou muito da minha relação com o meu pai. Eu acho que tocou num lugar muito especial, assim, do meu coração, sabe? Eu adorei. A Taylor normalmente escreve pais super problemáticos e pais ruins, normalmente, né? Tipo, Mickey Riva tá aí pra provar isso. Mas o pai da Carrie, ele assim, não mede esforços pra fazer a Carrie ser a melhor, sabe? Enfim, eu gostei muito de Carrie Soto. Foi um livro que eu devorei, eu não conseguia parar de ler. Qualquer livro da Taylor eu nunca consigo parar de ler mesmo, mas esse aqui foi muito, muito bom. Foi melhor até do que eu imaginei que fosse ser. Eu não imaginei que eu fosse gostar tanto, porque... Assim, eu não sou a pessoa muito do tênis. Eu já joguei tênis quando eu era mais nova. Eu saí do tênis porque eu não gostava muito do tênis, inclusive. Então, eu tava com um pouco de receio, assim, de ler um livro só sobre tênis. Mas o tênis é meio que um coadjuvante, assim, na história. Porque a gente vai ver sobre a Carrie, vai entender a Carrie. A gente viu a Carrie em Malibu Renasce. Ela era amante do marido da Nina. Então, eu já comecei com raiva da Carrie, entendeu? E na história, a história veio pra humanizar muito a Carrie e contar o lado dela, pra gente entender o que colocou ela nessa situação, sabe? De
de megera e de ser amante do marido da Nina, que tava super aficionado com a Nina, né, em Malibu Renasce, e aí chega a Carrie e você fica tipo, meu Deus, odeio ela, que vaca. E aí nessa história é um pouco pra você entender um pouco mais dela, um pouco mais de quem ela é, e eu gostei muito, assim, eu acho que quem é muito competitivo vai se enxergar muito na Carrie. Eu não sou muito, então eu não consegui me relacionar muito com a Carrie, mas sim com a relação dela com as pessoas, e eu achei isso muito bom. A Taylor, como sempre, né, fazendo tudo. E de acordo com ela, esse foi o último livro de pessoas famosas que ela escreveu. Espero que ela não desista de escrever pessoas famosas, porque ela escreve isso, assim, com muita perfeição. E Taylor, né, gente? Taylor Jenkins Reid, o que dizer? O último livro que eu li em setembro foi A Noiva do Deus do Mar. Eu recebi esse livro da editora Melhoramentos. Eu tava super curiosa pra ler esse livro, porque esse livro, ele é um reconto sul-coreano. E eu tava super animada e super curiosa, porque, assim, pelo menos, eu não sei como tá na escola hoje, mas na minha época de escola, a gente via muito sobre, sei lá, cultura bem europeia, assim, sabe? Então, mitos gregos e romanos era um eixo bem, assim, Europa e ponto, um pouquinho dos Estados Unidos, mas eu não vi muito na escola coisas asiáticas, no geral, sabe? Nem cultura, nem contos e mitologias, nem africano também, mas no caso aqui eu tô falando de asiático, porque a história é isso, e eu tava super curiosa pra ler esse livro, porque ele vai falar de um conto asiático, que é o conto de uma menina que meio que caiu no mar, e o deus do mar meio que a salvou, assim, e ele devolve ela pro mundo normal. E eu não lembro mais o resto. A história, ela não é inspirada 100% no conto original, né, na mitologia, mas tem um pouco disso. Eu fui fazer uma pesquisa, eu falei disso melhor no vídeo da Spring Read, eu não vou lembrar, porque faz um tempinho já, né, que eu fui procurar sobre esse conto, então eu não vou saber explicar aqui com certeza. Mas na história, a história tem alguns elementos desse conto, não é realmente tudo que aconteceu no conto, sabe? Nessa história a gente vai conhecer a Mina, ela tá ali na cidade dela e tudo mais, e nesse mundo que eles vivem, eles acreditam em deuses no geral, então tem o deus do mar, deus do rio, deus da criança, deus de tudo, sabe? E o deus do mar, ele tá com raiva do mundo, de todo mundo, dos humanos. E aí, todo ano, os humanos, eles fazem uma oferenda, que eles jogam uma garota no oceano pra ser a noiva do deus do mar. E jogam essa garota, tem que ser uma garota bonita e tudo mais. E aí, a garota desse ano não é a nossa protagonista, é uma menina que, sei lá como ela chama, esqueci o nome, que o irmão da mina é apaixonado nela e ela é apaixonada no irmão da mina, só que ela tá marcada pra ser a noiva do deus do mar. E aí, no dia que vão fazer esse sacrifício, o irmão da mina vai lá pra não deixar essa menina ser sacrificada. Só que a mina sabe que ele vai morrer se ele fizer isso, então ela meio que se sacrifica no lugar da real noiva do deus do mar. E nisso ela acorda num mundo dos espíritos e ela vê que ela tá morta. E aí, chegando lá, tipo, ela vê o deus do mar dormindo e ela fica tipo, tá, o que aconteceu? Ela vê que aparece aquele fio, sabe aquele fio vermelho no mindinho? Colado, né? A outra ponta tá com o deus do mar. Ela fala, bom, preciso acordar ele e tal, né? Preciso, sei lá, o que eu tenho que fazer. E aí nisso chegam 3 caras mascarados e cortam o fio, que não deveria ter cortado, mas cortam um fio. E a alma dela meio que sai. É bizarro, mas é muito legal. A alma dela meio que sai do corpo e vira uma ave. E eles prendem a alma dela. Porque tem uma explicação que eles fazem isso. Porque, tipo assim, se tiver essa ligação, né, do deus do mar com o humano, o deus do mar fica muito suscetível a ser morto. Então, as pessoas desse reino do espírito têm esse protetor do deus do mar, que toda noiva que chega lá, ele vai lá e meio que, tipo, pega a alma dessa mulher pra não deixar se ligar com o deus do mar. Só que a mina, ela é persistente, entendeu? Ela vai atrás da alma dela. E aí, depois que ela consegue a alma dela de volta, ela percebe que virou que criou-se um novo fio vermelho com o cara que roubou a alma dela. E ela fica sem entender nada e, tipo, eles falam, não, isso não pode acontecer. E aí, ao mesmo tempo que ela quer, tipo, se livrar desse cara, ela quer voltar pro mundo dos humanos e ela quer também salvar o deus do mar, porque a fúria dele, né, ele tá lá sobre uma maldição e que ele não acorda e tudo mais. A fúria dele tá caindo sobre, tipo, a terra dela, sabe? As pessoas estão morrendo, tá tudo alagando. E aí vai acontecer várias coisas e várias reviravoltas. Ele tem um pouco dessa fantasia um pouco mais juvenil que eu falei pra vocês, de Gallant. Não tem nada a ver uma história com a outra, mas tem essa pegada um pouco mais juvenil. Eu acho que, tipo assim, isso aqui é o Percy Jackson da mitologia asiática, sabe? Eu acho que se você ler o Percy Jackson, você vai saber o que eu tô falando. Tem toda essa mitologia de deuses e tudo mais, só que da cultura sul-coreana. E pra mim é a mesma coisa, entendeu? Pra mim, se você tá lendo Percy Jackson agora, você tem 13, 14 anos, tá lendo Percy Jackson, leia A Noiva do Deus do Mar, porque assim, é
é muito legal, assim. Eu acho que talvez eu gostaria mais se eu tivesse lido mais nova, que é o mesmo caso de Mansão Gallant. E assim, eu li Percy Jackson com uns 12, 13 anos, 11, 12, 13, por aí. Então, assim, pra mim, foi assim, tudo, entendeu? Porque é um livro escrito pra quem tem essa idade, sabe? E esse livro, pra mim, é pra quem tá nesse nicho, assim, de, tipo, entrando na adolescência, antes dos 15 anos, que você tá, tipo, ainda nem lá nem cá, sabe? E, assim, eu adorei o livro. Ele é um pouco confuso de explicar, mas na hora de ler não é tão confuso assim. É porque acontece muita coisa e aí eu não sei o que eu posso falar pra não ser spoiler, sabe? Mas enfim, é muito legal, vale super a pena a leitura. Eu gostei muito e aí esse foi o último livro que eu li, que eu terminei em setembro. Eu comecei a ler 2 livros, mas eu não terminei, então vocês vão ver ele só no livros de outubro. E isso foi tudo que eu li em setembro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo ficou maior do que eu imaginei que fosse ficar, mas enfim, eu gosto de, né, explicar tudo bonitinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha e de se inscrever aqui no canal também. Os links pra vocês comprarem esses livros estão sempre aqui na descrição e outras coisas também para ajudar o Livros da Lud. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Um super beijo, até o próximo vídeo.